Como é que tá, galera? Tudo bem? Sou o professor Aislan e mais uma videoaula aqui do canal Geografia Lúdica, certo? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, certo? Hoje vamos falar o Brasil da diversidade, né? O nosso país e a nossa diversidade. O povo brasileiro, ele é o resultado de séculos de miscigenação entre diversos povos, principalmente indígenas, africanos e europeus, que aos poucos foram se afastando de suas raízes e incorporando as características físicas e culturais um dos outros, né? Essa mistura, essa miscigenação entre os povos, né, vai gerir inúmeras diversidades entre nosso território nacional. Essa diversidade, ela se reflete nos aspectos culturais, como a língua, que é portuguesa, mas possui muitas palavras de origem indígena e também africana. As religiões, a culinária e a música. É justamente nessas características físicas das pessoas, como a cor da pele, a do cabelo e também a fisionomia, que vai gerando toda essa miscigenação. Nas pesquisas realizadas pelo Censo Brasileiro, na categoria raça ou cor, cada pessoa pode se autodeclarar branca, parda, preta, amarela ou indígena. Essa composição da população varia entre os estados, de acordo com a história de ocupação e colonização de cada região do Brasil. Né? A gente pegar a região nordestina, foi a região a ser colonizada pelos portugueses, né? Os africanos vindo, né, também, mais a mistura com os índios, vai gerar toda essa miscigenação. Povos indígenas, né? Povos indígenas é um assunto bem complexo, tá? Os povos indígenas do Brasil são descendentes dos habitantes nativos do atual território do país, que aqui viviam antes, muito bem antes da chegada dos colonizadores portugueses no século XVI, tá? Então, assim, o Brasil já era ocupado por populações indígenas há muito tempo atrás. Apesar de perseguidos e quase dizimados ao longo do tempo, o censo de 2010 até 2015, 2016, 2017 apontou que a população indígena brasileira era de quase 900 mil indivíduos, pertencente a 300, a 305, 310 etnias diferentes, né? Uma grande mistura. Essa população indígena concentra principalmente na região norte do Brasil. A região norte do Brasil, então, é a região que apresenta a maior concentração de índios, tá? Preservando a cultura indígena, a cultura extremamente importante, extremamente rica, tá? Aproximadamente 58% dos indivíduos que se declaram indígenas, a partir do censo de 2010, habitavam justamente essas terras indígenas, ou áreas reconhecidas pelo governo brasileiro como de ocupação legítima dos grupos indígenas, que sobre elas detêm, né, uma autonomia, uma certa autonomia. A gente sabe que hoje isso é um pouco mais complicado. Existe, né, assim, no território nacional dezenas de parques e terras indígenas reconhecidas no Brasil que ajudam a preservar mais de 270 idiomas, muitos dos quais correm o risco de desaparecer, além de outras riquezas culturais e costumes tradicionais desses povos. Essa miscigenação, essa mistura com o homem branco, entre aspas, vai diminuindo a cultura, vai acabando com esses idiomas, dialetos e assim por diante, tá? Entre os indivíduos que viviam fora de terras indígenas, uma parcela significativa habitava áreas urbanas a partir de 2010 em 2010, onde, em geral, é mais difícil preservar a língua e a cultura tradicional, principalmente entre os jovens. Os jovens indígenas, que vão, os jovens índios que vão para as cidades, eles vão sofrer com isso, né? Vão sofrer, acabam se misturando e acabam perdendo a sua cultura, tá? O próximo é povos africanos, né? Aproximadamente vários povos da África vieram para o Brasil, tá? Muitos vieram em navios negreiros, né, para o trabalho escravo, né?
onde infelizmente muitos morreram no caminho, né? Muitos sofreram com as atrocidades dos europeus, né? Principalmente os portugueses, né? Que tinham eles como uma moeda de troca, né, como um serviçal para um trabalho escravo, não valorizando a cultura africana, não valorizando o ser humano, né, tratando eles como um animal de estimação, né? Isso é muito complicado, isso foi muito deplorável para os povos africanos. Infelizmente, até hoje existe essa máxima, né, de que os povos africanos não têm muito valor perante a sociedade mundial, né? Nós tivemos a partilha da África, né, ali no Tratado de Berlim de 1850, que comprometeu demais a questão indígena, né? Indígena não, africana, certo? Os imigrantes, né? E os imigrantes que vieram para o Brasil, tá? Grande parte da população brasileira é formada por descendentes de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. Né? Coloquei aqui Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, Japão, Síria, Turquia, uma mistura muito grande. Tá? Justamente a chegada de imigrantes ocorreu de maneira mais intensa entre meados do século XIX e meados do século XX. Quando muitos europeus, principalmente os portugueses, os italianos, os espanhóis, os alemães, asiáticos, né, juntamente com os sírios, os libaneses e os japoneses, entre outros povos, chegaram ao país. Foi o que eu elenquei aqui para vocês. Tá? Nas regiões onde os imigrantes se estabeleceram, podemos notar influências deixadas na paisagem, né? O interior de Santa Catarina, por exemplo, né, colonizado por alemães, italianos, poloneses, né, ainda preserva muito desses resquícios, tá? Após a independência do Brasil, o período de maior migração externa se deu no século XIX e século XX, quando o país recebeu um grande número de imigrantes, né, europeus e também asiáticos, tá? Essa gama de europeus e asiáticos para a composição da formação brasileira, tá? Muitos desses imigrantes vieram ao Brasil para trabalhar em fazenda, né, como os italianos, em que sua maioria se dirigiam para as plantações de café, né, uma das especialidades dos povos italianos, tá? Então, assim, aqui no estado de Goiás, na região ali de Rio Verde, Jataí, tem muitos descendentes de alemães, o que vai gerar uma mistura muito grande, né, entre a população brasileira, certo? Eu sou o professor Aislan, aqui do canal Geografia Lúdica. Muito obrigado pela sua presença e participação. Até a próxima vídeo aula. Muito obrigado.